Boa noite. É sempre uma grande alegria a gente poder ter a oportunidade de refletir aqui os ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina espírita. Espero compartilhar aqui com vocês o meu entendimento, as minhas reflexões sobre essa mensagem, da maneira mais clara, até que possa, chegar da maneira mais clara e ao entendimento de vocês. Achei essa mensagem muito importante, convido aqui a todos vocês, quando puderem, realizarem uma leitura dessa mensagem, às vezes quando estiverem realizando um culto no lar, trazer ela para um debate com os familiares, com os amigos, em um momento oportuno ou com vocês mesmos. A gente encontra essa mensagem no Vinha de Luz, onde o Emmanuel ele traz uma epígrafe do Evangelho de Lucas, que é o capítulo 21, versículo 34. E aí, ele traz aqui para a gente a seguinte reflexão nesse versículo. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados desta vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Então, só de a gente ler essa epígrafe já daria aqui para a gente refletir várias coisas. E aí eu vou começar só com um finalzinho dela, para a gente começar aqui a nossa reflexão. Que ele fala para que a gente tenha cuidado nessa vida e venha sobre vós o imperativo aquele dia. E aí, se a gente for ver o Evangelho de Lucas, no capítulo 21, nós vamos encontrar do versículo 5 ao versículo 36 o sermão profético. E o sermão profético, ele é interessante porque nós encontramos ele também no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, e no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Não sei se aqui vocês já tiveram a oportunidade de ter contato com esse sermão profético, mas a princípio, se ali a gente lê o que Jesus está trazendo para a gente acha que ele está falando do fim do mundo. Nós, às vezes, vamos entender isso como o final dos tempos, como um apocalipse. E aí é até incômodo da gente, às vezes, ler isso e ver que Jesus está totalmente contemporâneo hoje com aquelas reflexões, como estava à época e ainda está. E aí a gente fica pensando, nossa, Jesus profetizou ali naquele momento e a gente está chegando no final do mundo. Por quê? Eu vou trazer um pequeno resumo desse sermão profético. E aí, o interessante é que nós precisamos entender o simbolismo que Jesus traz nessa reflexão. E aí, num determinado dia, Jesus estava à porta de um templo muito bonito, imponente, muito grande, uma construção extremamente rica. E aí, alguém vira para ele e fala: Senhor, mas como é bela essa construção? E aí Jesus retorna para essa pessoa com a seguinte fala: haverá dia em que não sobrará pedra sobre pedra deste templo. E aí a pessoa fica meio incomodada, Como assim? Um templo dessa magnitude, dessa grandeza, uma construção tão grande, tão bem feita, cheias de pedras enormes que foram aqui colocadas. Como assim que chegará um dia que não sobrará pedra sobre pedra? E aí, aquelas pessoas que estavam ali mais perto fizeram esse questionamento para Jesus. O que acontecerá? O que irá mudar
que não sobrará pedra sobre esse templo? O que você tem a dizer para nós? E quando haverá de chegar esse tempo? E quais serão os sinais para a gente poder identificar? E aí, Jesus traz vários pontos do que irá acontecer nesse futuro. E aí eu trouxe aqui alguns pequenos recortes só para a gente poder entender e dialogar um pouquinho sobre isso. E aí ele fala assim: quando ouvir de falar de guerras e de rumores de guerras, não vos assusteis. Essas coisas devem suceder primeiro, mas ainda não será o fim. Temos vivido tempos de guerras e de rumores de guerra? Há quanto tempo a nossa humanidade, nós, enquanto espíritos aí encarnados, não estamos trazendo essa questão da guerra e desses rumores de guerras? E aí ele traz, continuando: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Vocês têm observado que às vezes a guerra normalmente ela surge por desentendimentos? Eu não concordo com o que você pensa. Eu quero dominar o mercado X, eu não quero que você domine, eu quero que você seja meu aliado e você não vai ser o aliado do outro. Então eu dito a regra e você tem que seguir. E aí, se alguma nação às vezes não concorda, o que acontece? Surge uma guerra. E aí, às vezes, a gente está falando isso no âmbito amplo de nações, às vezes de países. Mas e as guerras internas que nós nutrimos em nós, no nosso interior, e as quais, às vezes, a gente exterioriza para o meio aonde nós estamos? Será que a gente já parou para pensar nisso? Não apenas essas guerras e esses rumores de guerras das nações contra as nações, mas de nós, no nosso íntimo, e de nós até para com os outros. E aí Jesus continua: haverá grandes terremotos em vários lugares, epidemias, fome, coisas espantosas nos céus e grandes sinais. Tem acontecido isso conosco, na nossa sociedade, no mundo onde a gente está? Terremotos, fome, epidemias, coisas estranhas às vezes estão surgindo a cada dia mais aqui conosco. E aí Jesus continua: em verdade vos afirmo que não passará esta geração sem que tudo seja cumprido. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E aí, mais ao final deste evangelho, já concluindo essa reflexão, Jesus vem trazer para nós duas dicas de como nós temos que lidar e nos proteger para sabermos lidar com essas situações, vivenciá-las e não, às vezes, nos exterminar com isso. Uma dessas dicas é a epígrafe que o Emmanuel traz para nós de reflexão nessa mensagem. Que aí ele vai falar: e olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se encarreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados dessa vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia onde essas situações, tudo isso que Jesus veio trazer nesse sermão profético, acontecerá. E aí ele termina falando do vigiai e orai. Vigiai, pois, orando o tempo todo, a fim de que vos façais dignos de evitar todos esses males que têm de suceder. Então, através da oração e da vigilância, é também um meio de nós nos protegermos para vivenciar essas questões. E aí, oração e vigilância é algo que a gente sempre fala muito no meio da doutrina espírita. Mas como que nós realmente temos vivenciado essa vigilância,
essa oração? Será que nós estamos realmente buscando no nosso cotidiano vivenciar isso? Estarmos, às vezes, presentes nas situações que nos acontecem, nos incômodos, às vezes, que nós estamos tendo no nosso dia a dia, com as pessoas que nos rodeiam, no trabalho, na família. Nós estamos ali atentos quando algo vem a nos incomodar, a mexer com, às vezes, as nossas fibras mais íntimas, os nossos sentimentos. Nós estamos observando o que está acontecendo. E nós estamos, às vezes, buscando da oração como meio de, às vezes, lidar com aquilo, buscar, às vezes, uma intuição dos bons amigos para nos auxiliar e nos amparar naquelas situações. E aí Jesus deixa claro que isso são meios da gente se proteger. E aí eu venho trazer uma reflexão um pouco mais ampla com vocês dessa questão do sermão profético. Dessa situação que às vezes a gente acha que o mundo vai acabar, pelo que Jesus disse. De acordo com o que a doutrina espírita traz para nós, vocês acreditam realmente que a Terra será extinta por um grande terremoto, um grande maremoto, uma catástrofe, vai cair um meteoro e aí vai acabar com a humanidade, não sei o quê? O que às vezes a doutrina espírita tem para trazer para nós? E aí eu vou convidar a vocês para a gente poder refletir um pouquinho sobre isso no livro A Gênese. Essa reflexão já está no final do livro. E é uma parte que se fala sobre a geração nova no capítulo 18. E aí os espíritos trazem a seguinte informação para nós. A Terra, no dizer dos espíritos, não terá de transformar-se por meio de um cataclisma que aniquile de súbito uma geração. Então, os espíritos já estão afirmando aqui para nós que a transformação da Terra, ela não acontecerá por um cataclisma, que irá extinguir, às vezes, aí a humanidade. Como que isso, às vezes, acontecerá, essa transformação? A atual, no caso ele está falando da geração, desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que lhe haja mudança alguma na ordem natural das coisas. O que os espíritos estão trazendo aqui para a gente? Que não vai ser realmente uma grande catástrofe que vai fazer uma mudança no nosso planeta. Na doutrina espírita, a gente também não reflete sobre isso, esse momento de transição, onde a Terra deixará de ser um planeta de provas e expiações para se tornar um planeta de regeneração. Isso não acontecerá por meio de algo catastrófico. Isso acontecerá pela mudança interna que cada um de nós buscar realizar. E aqueles companheiros, né, ou nós até, não podemos nos colocar fora disso, se nós não estivermos adequados ou sintonizados com a nova proposta que surgirá, nós seremos convidados a não encarnar mais neste planeta. Ou não, né? Às vezes alguns serão convidados, outros serão retirados. Porque a gente sabe a questão da organização do plano espiritual, que existe ainda uma gama muito grande de espíritos que ainda não querem se reencontrar e entender o que Jesus veio dizer. E vai contrário a isso. Estão aí em uma situação, às vezes, milenar. Então, a partir do momento que essa grande transformação e essa transição começar a acontecer, eles não vão sintonizar mais aqui. E aí eles passam a não mais encarnar. E aí, um pouquinho mais abaixo, os espíritos falam como é que vai acontecer. Em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado e inclinado ao mal, que antes nela encarnaria, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Então, naturalmente, essa transformação vai começar a acontecer. E aí a gente quer estar onde nesse rolê?
A gente quer estar lá na turminha dos exilados da terra. Que teve, né, a gente lá no livro A Caminho da Luz, a gente vê que tem os exilados de Capela, né, que foram espíritos também que não se adequavam mais à psicosfera espiritual daquele planeta, do momento de transformação que ela estava acontecendo, e foram convidados a vir para a Terra para ajudar aqui no processo de desenvolvimento. E aí nós vamos querer ser também os exilados da terra, ou nós vamos querer estar participando dessa transformação que vai acontecer? Então, quando a gente pega esse sermão profético de Jesus, eu convido vocês a olhar para ele como uma simbologia de uma transformação. Então, essas questões que Jesus vem trazendo aqui são questões que vão mexer principalmente com o nosso interior. Porque o homem de bem, ele vai levantar uma arma contra um irmão? Aquele espírito que realmente já entendeu os ensinamentos de Jesus e que busca seguir esses ensinamentos, ele vai querer fazer uma guerra contra o outro? Então, a gente vai conseguir superar isso a partir da transformação. E aí, gente, não é uma transformação exterior imensa, é uma transformação do interno de cada um de nós. E, obviamente, isso não vai acontecer do dia para a noite. E já é um processo ao qual a gente já está vivendo há muito tempo. Se nós observarmos um pouco sobre a história do nosso planeta, nós vamos entender que hoje a gente já está numa condição muito melhor. As barbáries, às vezes, que antes eram cometidas, né? A questão de, às vezes, alguns povos ainda muito intensos de quererem ser superior aos outros, raças eleitas e as outras não. A gente vive isso hoje de uma forma geral? Vive. Só que a gente traz uma outra questão que é, às vezes, um outro grupo de pessoas que buscam refletir sobre isso. Por que que eu sou melhor do que uma outra pessoa? Porque realmente aqueles que são mais elevados, eles nunca e jamais se colocam numa posição superior a ninguém. A gente vê isso na obra espírita, a gente vê isso nos livros do André Luiz. Quando um espírito ele consegue já passar para uma etapa evolutiva um pouco mais adiantada, o que que ele faz? Ele busca ajudar os demais. Ele busca auxiliar aos outros, aqueles que ele ama, e de alguma forma contribuir também para o processo de melhoria dos outros. Então não vamos ver, às vezes, esse sermão profético como algo cataclístico, não, mas sim como uma mudança que nós somos convidados a realizar. E aí, trazendo alguns trechos que a mensagem, que o Emmanuel traz para nós nessa mensagem, a gente pode entender que ele está querendo alertar-nos para que nós não fiquemos tão presos às coisas da matéria. A epígrafe, gente, ela é muito clara. Ele fala, gente, olha para vocês, para que não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados dessa vida. Olha para vocês. Tenha cuidado para que nós não fiquemos presos única e exclusivamente às coisas da matéria. Porque quando surgir esse momento dessa transformação, e a cada dia mais esse está se intensificando, não sei o que vocês sentem, mas tem hora que parece que a gente está aí no olho do furacão em algumas questões de tão intensas que elas estão. E como que a gente está vivendo isso aqui agora? Envoltos em quê? Nessa glutonaria, nessa embriaguez, nessa insensatez? Ou às vezes a gente está parando e tentando analisar as situações de uma forma diferente? Como nós estamos vivendo ou vivenciamos um momento pandêmico?
Como nós, às vezes, vivemos e vivenciamos um momento de eleição de candidatos, de política, quais que estão sendo as nossas posturas e os nossos comportamentos, às vezes mediante ideias que às vezes estão sendo cada dia mais extremas, mais polarizadas, aonde se o grupo A pensa assim e o meu grupo B pensa assim, eu jamais vou me relacionar com alguém ali daquele grupo A. E pelo contrário, eu vou fazer o quê? Eu vou maldizer as escolhas deles? Eu vou maldizer o comportamento deles? A que a gente se sintoniza quando a gente busca ter esses pensamentos? Como um cristão, aquela pessoa que busca realmente interiorizar o que Jesus veio ensinar, vivencia isso. E por que nós, às vezes, estamos lidando com isso? Como nós estamos fazendo isso? O que o Emmanuel vem trazer nessa mensagem, gente, é um alerta muito grande. E aí ele continua trazendo mais alguns trechos. Em geral, o homem se interessa por tudo quanto diga respeito ao bem-estar imediato da existência física. Normalmente, em geral, em grande maioria, o homem ele se interessa imediatamente pelo bem-estar da existência física, descuidando-se da vida espiritual. A sobrecarregar sentimentos de vícios e inquietações de toda sorte. Então, Emmanuel está sendo muito claro aqui nessa fala, que a maioria de nós estamos nos entorpecendo pelas coisas que estão aqui no mundo, pelas coisas da matéria. Negligenciando, descuidando da nossa vida espiritual. Nós estamos também nesse rol a qual aquele está categorizando. Queria que vocês pensassem aqui o que vocês acham. Estou aqui eu a conversar tranquilamente com vocês. Meu carro está parado ali fora. Se eu chego lá para ir embora e meu carro foi roubado, como isso reage em mim? Qual a sensação que isso me dá? O que isso gera? Como eu reajo a isso? Será que eu ficarei lá toda linda e plena, pensando, oh meu Deus, eu tinha que passar por isso, né? Às vezes é para me aprender o desprendimento das coisas materiais. Querer eu não queria não, mas a gente sabe e aprende que nada é por acaso. Então que eu tenha aceitação em meu coração de saber me desprender disso aqui. A gente reagiria assim? Ou a gente começaria a falar mal? Porque esse país não vai para frente, porque esse povo não arruma serviço, não vai fazer outra coisa, fica roubando. Eu trabalhei por tanto tempo para conseguir isso, e agora isso vem e acontece. É fácil a gente lidar, às vezes, da primeira forma aqui do exemplo? E isso é um exemplo, às vezes, assim, mais simples, né? Existem outras e outras situações que nos envolvem aí nisso. O Emmanuel continua que fixa com interesse as ondas destruidoras de ódio e treva que assolam nações. Mas quando vê comumente as sombras que, mas não vê comumente as sombras que o invadem. Porque normalmente é muito fácil a gente olhar e apontar as coisas que estão fora, né? Do que a gente voltar para a gente.
não cuida senão de alimentar convenientemente o veículo físico, mergulhando-se no mar de fantasias. Mergulhando-se no mar de fantasias. Ou encarcerando-se em laços terríveis de dor, que ele próprio cria ao longo do caminho. O Emmanuel quer dizer aí nesses primeiros capítulos, gente, que a grande maioria de nós está vivendo isso. Nós vamos nos entorpecendo pelas coisas que estão aqui no mundo. E aí a gente não está cuidando da nossa essência espiritual. E sempre quando nós buscamos seguir por esse caminho, a consequência, às vezes, que isso trará para nós, será uma consequência mais dolorida, mais sofrida. Tem um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, que não se pode servir a Deus e a Mamon, que os Espíritos traz para nós, que o nosso amor aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao nosso adiantamento moral e espiritual. Esse apego, às vezes, que a gente dá em excesso às coisas que aqui estão. Por esse apego à posse, suprimis as vossas faculdades afetivas em as transportando sobre todas as coisas materiais. É aquela passagem que aonde estiver o seu coração, lá estará o seu tesouro. E aí, quais são os tesouros que a gente vai angariando, né? E tendo em nós? E aí eu fico me perguntando, é fácil a gente estar aqui na matéria, encarnado, e chegar aqui e ficar refletindo que nós somos espíritos, que nós temos uma essência espiritual, e daqui a pouco a gente vai voltar para o plano espiritual, que tudo que aqui tem sobre a Terra eu preciso utilizar da melhor forma possível. Porque são formas da gente crescer, da gente se melhorar. Porque se tudo que tem aqui é porque nós precisamos. Deus não colocaria nada sobre a Terra que não fosse para o nosso processo evolutivo. Agora, como que a gente faz para tentar não ficar nesse mundo apenas preso às coisas da matéria? O que a gente precisa fazer? Aí o Emmanuel traz para a gente já a solução também na mensagem. Que ele fala que é cuidar das coisas do nosso espírito. Dessa essência nossa. E aí ele traz um pouco mais à frente, né? Que depois de plasmar escuros fantasmas e de nutrir os próprios verdugos, literalmente, depois da gente aí, né, transbordar o nosso cálice de fel, clamamos desesperadamente por Jesus e seus mensageiros. Porque chegará um momento que a gente vai ter já assim, meu Deus, eu não aguento mais isso. Me ajuda, me tira disso. E aí Jesus vem, o Emmanuel vem trazendo mais um ensinamento, né? O mestre, porém, não descuida em tempo algum. E desde muito recomendou, vele cada um por si, na direção da espiritualidade superior. Eu sempre falo que eu particularmente sou extremamente grata por nesse momento dessa encarnação ter a oportunidade de conhecer a doutrina espírita, que vem reviver a essência dos ensinamentos de Jesus, que vem trazer um direcionamento para a nossa encarnação. Eu não sei aqui a história de cada um de vocês, mas particularmente eu fui criada, né, até determinada idade em uma família católica. E eu nunca consegui muito entender uma situação de que, após a morte, eu viveria eternamente no céu, no inferno ou no purgatório. Como assim? Como é que é isso?
E às vezes em outros momentos eu ficava pensando, mas aí, às vezes a gente morre e pronto, acabou? Finda tudo? E não tem mais nada? Aí é um sono eterno? Aí eu vou ficar lá deitada no caixão, daquele jeito ali, debaixo da terra, dormindo eternamente, sem pensar, sem respirar? O que é isso? Gente, me dava uma angústia de pensar isso. Vocês não ficam angustiados de pensar um trem desse, não? Porque eu não tinha perspectiva nenhuma. As únicas crenças que eu poderia me apegar era aquilo. Aí eu, misericórdia, se eu for para o inferno, pro resto da minha existência, não tem como eu sair de lá, não, ué? E o purgatório, será que não é tão ruim assim, não? Porque às vezes ganhar o reino dos céus é difícil. E aí, quando eu conheci a doutrina espírita, que veio trazer o ensinamento para mim da vida após a morte, do plano espiritual, da encarnação e da reencarnação, ai, que alívio. Graças a Deus tem um sentido a vida. Então, eu acho que nós temos que ser muito gratos e dar valor a isso que a gente tem na doutrina espírita. Particularmente, eu acho que o melhor meio da gente não ficar totalmente envolvidos nas coisas do mundo é a gente criar em nós um caminho de equilíbrio. Um caminho do meio. Que é o que Buda veio ensinar também. Mais um espírito aí, com um grau evolutivo, que veio trazer também um ensinamento tão importante antes de Jesus. E a história do Buda, né, Siddhartha Gautama, é uma história muito bacana. Depois, se vocês tiverem interesse, entendam. Que quando ele começou a buscar o seu caminho de iluminação, o despertar dele foi entender que era necessário se ter um caminho do meio. Porque uma parte inicial da vida dele, ele era um príncipe riquíssimo e vivia no luxo. E o pai dele não permitia ele nem sair do castelo lá que ele vivia para não ter contato com as mazelas do mundo. E aquilo incomodava ele. E aí, numa oportunidade que ele teve meio que escapar ali, que ele saiu para fora daquilo, ele ficou chocado em ver como era o mundo realmente. Ele viu a miséria, ele viu a morte, ele viu as pessoas em sofrimento. E aquilo tocou ele de uma forma tão profunda que jamais naquela vida ali que ele teve, naquela encarnação, ele conseguiu voltar para a vida que ele tinha anteriormente. Ele abandonou aquilo e buscou o caminho da iluminação. E aí, numa outra situação, em um mosteiro, onde era extremamente rígido com as regras espirituais, onde você praticamente nem poderia comer, você poderia se alimentar apenas aquilo ali que as árvores pudessem dar. E ele vivendo ali com aquelas pessoas, ele chegou em um ponto de estar tão fraco que ao ir a um ribeirão ali no fundo de onde ele estava para se lavar, ele caiu e a uma água que vinha ali pela canela, pelo joelho dele, ele começou a se afogar porque ele não tinha forças de se levantar, de tão fraco que estava o seu corpo, porque ele estava ali seguindo fielmente as orientações daquele grupo religioso. E se não fosse alguns companheiros que estivessem próximos, ele iria desencarnar ali, afogado em meio metro de água. E aí, nessa situação a qual ele estava, ele viu um barco passando ao fundo e uma pessoa afinando um instrumento de corda. E a pessoa foi afinando e foi apertando, e foi afinando e foi apertando. Chegou num ponto que ela apertou tanto que a corda arrebentou. E isso, junto ao que ele vivia, ele entendeu que ele precisava seguir por um caminho de equilíbrio, pelo caminho do meio. Não voltar ao luxo que ele vivia antes, nem viver naquele extremismo que ele estava, porque aquilo ali ia matar ele. Vendo aquela corda ser apertada, ele entendeu que não poderia se apertar muito, nem pouco. E aí ele foi seguir a vida dele e buscar o seu caminho de iluminação e seguir por ele.
Então, eu penso que o desafio para todos nós, que o que o Emmanuel quer trazer para a gente, é isso. Ele afirma ao final que a Terra não viverá indefinidamente. Isso é um fato. Todos nós sabemos que o planeta Terra, um dia, ele irá colapsar, porque ele já vai ter cumprido ali aquilo que ele precisa. Contudo, cada aprendiz do Evangelho deve compreender que o instante da morte do corpo físico é dia de juízo no mundo de cada homem. O dia da morte de cada um de nós, o momento que o nosso espírito se desvencilhar do nosso corpo físico e a gente voltar ao plano espiritual, é um momento também de juízo final para nós. É um momento da gente rever o que a gente fez aqui. É o momento da gente se reavaliar. E se a gente quer chegar do lado de lá, com a consciência tranquila, sentindo a sensação que a gente fez realmente aquilo que a gente podia, e não com a consciência pesada, como a gente vê no livro Os Mensageiros, o André Luiz contar para nós ali naqueles primeiros capítulos, de espíritos falidos, que encarnaram na doutrina espírita com o compromisso de serem médios e dialogadores e falharam terrivelmente, e ao retornar ali ao nosso lar, todos estão desolados pela oportunidade que perderam. Se nós não quisermos estar desolados ao retornar ao plano espiritual, pela oportunidade que nós estamos tendo aqui agora, e às vezes não estamos conseguindo compreender e fazer da melhor forma, vamos buscar o nosso caminho do meio, vamos buscar o nosso caminho do equilíbrio, porque se nós estamos encarnados, nós precisamos de estar aqui, gente, e não adianta assim viver, falar, agora não vou nunca mais comer, não vou usar roupa, vou sair aí só para viver a espiritualidade, não é isso. O Chico não usava uma peruquinha? Ele não queria ali cuidar da aparência dele? E aquilo ali diminuiu o que o Chico veio fazer? Então que a gente entenda isso, mas que a gente não se iluda e não passe a viver apenas no mundo pelo mundo. Tenhamos atenção com isso. Para que quando a gente chegar do lado de lá, no dia do nosso juízo final, no dia da gente avaliar aquilo que a gente fez, a gente esteja com a consciência mais tranquila e entenda que a gente fez realmente o melhor que a gente podia. É isso que eu queria trazer para vocês. Espero que essa mensagem tenha trazido um alerta a todos, como trouxe a mim. E que a gente busque realmente viver aqui da melhor forma que a gente consegue, não tão apegado apenas às coisas que aqui ficarão. Muito obrigada. Desculpa se eu passei do horário um pouco. Obrigada, gente. Boa noite.